high bump volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no janeiro 22, de hoje até o fim eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está em 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finance Talks, e dessa vez para a gente falar de um assunto que é novidade aqui no podcast, mais que no mundo dos investimentos já está dando o que falar. Então eu trouxe aqui hoje o Lucas Galli, membro aqui do FMG Finance Club, lá do Comitê de Investment Banking. Então a gente está aí para conversar com o pessoal lá da Tracking Ventures, que é uma empresa daqui de Belo Horizonte, e eles fazem Venture Capital, estão com um portfólio de 8 empresas hoje, vão contar para nós um pouco da história deles, que já tem mais de 20 anos de mercado e tem muita história para contar com certeza. Mas antes de tudo, Lucas, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Fala, Arthur, beleza? Muito prazer aqui falar com vocês, né? Falar com esses caras feras que eu tenho oportunidade de estar trabalhando, estar tendo em contato todo dia, aprendendo muito. Beleza. E agora sim, vamos conhecer Bruno e Flávio, os dois sócios lá da Tracking que vieram prestigiar nosso podcast hoje. Bruno, tudo certo? Beleza, Arthur. Obrigado, Arthur, Lucas, pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui e participar de um projeto tão legal, né? A gente falava no início que é muito importante trazer uma visão do mundo, da prática, das coisas que vem acontecendo, para que, de alguma maneira, a gente contribua na formação, né, de novos empreendedores e de projetos que venham romper. Mas prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E aí, Flávio, tudo bem? Tudo jóia, Arthur? Boa noite. Prazer estar aqui com o Bruno, né, que a gente já está juntos aí há quase 20 anos, ou mais de 20 anos, né? Quase 30, né, Flávio? Estou errando as contas, viu, Bruno? E com o Lucas, né, que a gente tem interagido há um ano, mas a intensidade tem sido tão grande, né, interagindo em ambiente com startups, com novos negócios, né, lidando com essa temática aí de estruturação desses negócios e de captação de recursos, né, todo esse mundo dos investimentos. Então, é muito, muito legal estar aqui com vocês e nesse espaço tão bacana que vocês criaram, tão relevante, né? Então, queria, primeiro, antes de tudo, parabenizá-los aí, né, pelo trabalho que vocês têm feito com o podcast. Espero hoje contribuir aí com o que for possível. Com certeza. Bom, acho que para a gente começar, a gente começa mais tranquilo, uma pergunta introdutória para o nosso público entender, né? Do que se trata o Venture Capital? Como é que funciona esse tipo de investimento aqui no Brasil? Não, bacana, Arthur. O Venture Capital são investimentos de risco, né? Esses investimentos de risco, eles já são antigos, né? Acho que desde as jornadas lá dos navios, né, mercantes, já tinha esses instrumentos de investimento de risco, mas com os anos eles vêm se sofisticando, vêm mudando de formatos, vêm se aprimorando, mas basicamente é a disponibilidade, né, de se aplicar recursos de investidores em novos negócios ou negócios já existentes, e esse, vamos dizer, capital de risco, ele tem diversas, vamos dizer, categorias, né, e variam em função do estágio, né, que aquela empresa que vai ser investida ela se encontra. Então, hoje você tem capital de risco, né, o Venture Capital, que faz investimento em ideias, né, a gente geralmente chama isso aí de anjos ou seed money,
você tem investimentos de risco que são feitos em empresas que já demonstraram a sua capacidade, né? Então a gente entra numa segunda fase. E você também pode ter um investimento numa empresa que já está num crescimento acelerado, né, que está com a intenção, por exemplo, de fazer expansões, aquisições de outros negócios, né, que a gente já chama aí de private equity, um estágio mais avançado. Então, assim, a gente tem aí esse capital de risco porque quando você investe num negócio, especialmente que está numa fase mais iniciante, é diferente, né, de investir, por exemplo, em ações, que é um mercado mais tradicional, de empresas já provadas e que estão mais maduras. Então, esse capital de risco ele vai incentivar a evolução de novos negócios. No Brasil, como você perguntou, vem evoluindo muito, né? Você tem mercados mais maduros, como o mercado americano, né, que já tem uma evolução muito maior. Mas o Brasil vem se desenvolvendo muito, né? Vem evoluindo fortemente e hoje, né, o que vem crescendo, especialmente nos últimos 5 anos, quando a gente fala de empresas que estão no early stage, são também os mecanismos que a gente chama de crowdfunding. Também é um capital de risco, só que aí é obtido de maneira mais pulverizada, geralmente até com investidores pessoa física, né, um formato em algum grau se assemelha, né, ao investimento da pessoa física ali que está investindo em ações, mas que hoje propicia, por exemplo, que startups, né, que estão em estágio inicial possam, às vezes, ser investidos por 200, 300, 400 pessoas. Mas é isso. E agora eu queria que vocês contassem um pouco do que é, então, a Tracking, né? Como é que vocês tiveram a ideia de criar a empresa e um pouco do que vocês fazem lá? Se eu puder ajudar a contar um pouquinho da história, aí o Flávio vai junto comigo, porque é uma história meio longa, uma história bacana, né? Que a gente sempre brinca, né? De certa maneira, a gente trabalha com startup desde que ela não chamava startup, né? Hoje é muito um termo comumente usado, todo mundo, de certa maneira, já ouviu falar, tem algum tipo de conhecimento, conhece alguém que trabalha numa startup ou que tem a ideia de uma startup, mas antes não era assim, né? E a gente começou há 20 anos trabalhando com inovação. Nós, né, coincidentemente, somos engenheiros e juntos podemos trilhar um pouco, cada um num viés diferente, mas esse caminho de inovação, né? E fizemos parte do primeiro movimento da UFMG, que foi a Inova, né? Que era uma incubadora. A gente tinha uma empresa dentro dessa incubadora que foi uma das primeiras graduadas, né? E essa empresa ela tinha como objetivo criar novos negócios, trabalhar com inovação, né? Então, e esse conceito de startup ele estava se formando aqui no Brasil, né? Obviamente refletindo todo o movimento do mundo, mas a gente trouxe isso desde a raiz, né? Então a gente passou por todo esse movimento, todos esses momentos ao longo desses últimos 20 anos, e que culminou, né, a partir dessa experiência, ao longo desses 20 anos, foram mais de 6 bilhões de reais em investimentos nos mais diferentes segmentos, e que a gente percebeu que fizeram muita diferença, né, nos segmentos em que a gente pode estar presente, e a gente, então, nesse caminhar, né, culminou na Tracking, que é uma empresa que trabalha fortemente, por um lado, na visão de criar novos negócios de tecnologia impactantes, startups, que são aqueles negócios que resolvem problemas muito relevantes, que têm uma capacidade de crescimento muito grande. Você comentou aí, um portfólio de 8 empresas, com um potencial muito bacana, né, e empreendedores assim, fenomenais que estão junto com a gente. E, por outro lado, a gente
trabalha fortemente a visão da estratégia de funding dessas empresas, numa visão de poder construir, né, tanto para empresas de tecnologia, essas empresas de base tecnológica, quanto empresas do middle market que precisam, de alguma forma, de construir esse caminho para a transformação, para o crescimento, e que muitas vezes passa por um olhar de tecnologia. Então, a gente traz ferramentas, a gente traz um olhar de como criar uma estratégia para poder financiar esse crescimento, né? Então, a Tracking Ventures é isso. Tem um portfólio de investimentos em algumas startups, onde a gente é muito hands-on, a gente acompanha, a gente ajuda no processo de crescimento, a gente participa das decisões. E, por outro lado, a gente tem todo um esforço de conseguir criar rotas para o funding de organizações que precisam, na rota de seu crescimento, dessa visão de tecnologia, dessa visão de evolução, que precisam, para isso, de recurso para poder trilhar essa caminhada de crescimento. É muito interessante, né, o que o Bruno comentou. Essa primeira empresa, né, que a gente criou tem mais de 20 anos, a gente também trabalhava com inovação com grandes corporações, sabe? Empresas como Votorantim, Tetra Pak, Valorec Management, empresas mais tradicionais. Mas chegou um determinado momento, a gente falou assim, não, nós queremos lidar aqui agora só com empreendedor. Então, ou era um empreendedor de startup, ou aquela média empresa que ela precisa mudar. Hoje em dia, eu acho que quem não mudar, né, com a velocidade que a transformação digital e as novas tecnologias estão trazendo, corre o risco de, sei lá, daqui 3, 4, 5, 10 anos não existir mais, porque foi substituído aí por algum outro negócio que inovou e que alterou o ambiente onde aquela empresa competia. Mas eu acho que é legal contar alguns casos, né, dessa jornada nossa, eu acho que ilustra isso. A gente hoje tem no portfólio, eu não vou citar o nome da empresa, porque ela está, inclusive, iniciando um processo de captação. É uma startup na área de saúde e que vem trazendo soluções muito importantes para um mal que a gente vem vivendo, né, na atualidade, que é a saúde mental. Não sei se, né, se você tem conhecimento, mas hoje a saúde mental já é a principal causa de afastamento no trabalho. Então, essa empresa ela criou uma plataforma muito legal, digital, que leva várias soluções para empresas, permitindo que as empresas forneçam para os colaboradores soluções de saúde mental em diversas terapias, a gente chama de terapias holísticas, né? Que envolvem meditação, reiki, uma série de metodologias que vêm se mostrando muito eficientes, e ela criou essa plataforma digital, uma solução 100% digital, tem tido um crescimento muito grande. O Lucas, né, que está nos ouvindo aí, ele também está participando. Será que nós podemos falar o nome da empresa, Lucas? Acho que podemos, né? Acho que não tem problema. É a Olus, né? E aí a gente fez um trabalho muito interessante, Arthur, assim, de definir os principais indicadores para uma empresa dessa. Quando você tem uma startup e a startup vai conversar com um venture capital, com um investidor de risco, tem algumas variáveis que são muito importantes. Vou citar aqui duas delas que são essenciais. Uma a gente chama de lifetime value, ou seja, qual o valor cada cliente que eu capto gera para a minha empresa no tempo. Eu quero que esse valor seja o mais alto possível. E outra variável a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Eu quero que o custo de aquisição do cliente seja o menor possível e o lifetime value seja o maior possível. Então, assim, são essas variáveis que a gente ajuda a startup a estruturar, a pensar dessa maneira e a levar essa informação para aquele investidor que está interessado, né, em participar do crescimento da empresa. Então, esse é um exemplo, né, muito interessante aí que a gente vem conduzindo, dentre vários outros, né, que a gente poderia citar aqui. Agora, queria que o Lucas contasse um pouquinho do dia a dia dele lá, para ele falar como é que funciona, para aquelas pessoas que eventualmente têm vontade de estar entrando aí no mundo do Venture Capital e tal.
Arthur, é uma experiência enriquecedora, né? Então, assim, nós que somos jovens, que estamos no meio do mundo totalmente digital, no mundo de muita inovação, de muitas transformações, então acompanhar isso no seu trabalho é uma coisa incrível, né? Então, você está participando ali de empresas que daqui, quem sabe, daqui uns anos, as empresas que vão estar ali realmente no seu dia a dia. Quem imaginava, por exemplo, que a Uber chegaria no patamar que chegou? Começou como uma startup, né, uma solução disruptiva que trouxe, enfim, uma mudança praticamente na vida de todos nós, de alguma forma. Então, participar tanto do processo de construção desses negócios, quanto de investimento, então, envolvendo todas essas etapas e diferentes formas de visualização, é muito interessante, cara, porque acaba que você vai trabalhar e você vai ver uma notícia no jornal e você vai ver que, enfim, está relacionado com aquilo que você está desenvolvendo ali. Então, você vai ler sobre um fundo de venture capital que investiu numa startup, você vai ver que vai fazer uma relação com o que você está pensando, você vai fazer uma análise setorial de setores geralmente consolidados, mas você vai ver que você pode fazer uma disrupção naquele setor, transformar aquilo e claro, envolver muitos volumes financeiros para movimentar isso, é uma coisa muito legal, né? Então, torna o trabalho muito dinâmico e muito até divertido. E interessante, né, Lucas, e aí dando o nosso depoimento, né, de como tem sido importante a participação do Lucas conosco, nesse projeto realmente que eu vou falar que agora nós não podemos falar nomes, né, mas numa empresa que foi recém-investida por um grande grupo de saúde, né, e essa empresa está passando por um processo de reinvenção total, uma empresa que é baseada em serviço e que ela está se transformando numa empresa de produto, né, de produtos, e que é uma transformação muito relevante, né? O Lucas teve uma participação gigantesca nessa história, né, porque na hora que a gente toma uma decisão, né, de para onde ir, de como evoluir esse processo de transformação, toda essa base, né, de fundamentação financeira, toda essa base de fundamentação de oportunidade, né, de negócio, de tamanho de mercado, do olhar né, de todas essas dimensões, o Lucas tem participado ativamente, por exemplo, nesse caso, né, em que realmente daqui a pouco vai ser uma grande transformação que vai acontecer no mercado, né, Lucas? O Arthur, é muito interessante isso. Eu queria só acrescentar um ponto aqui sobre a atuação da Trekking, porque quando a gente está falando de Venture Capital, o mais comum, né, de vir à cabeça, especialmente para quem, de alguma forma, atua no segmento, é pensar nas gestoras de investimento. Que talvez seja a figura mais tradicional do Venture Capital, sejam as gestoras. Então, você tem empresas que são especializadas em captar recursos de terceiros e elas fazem isso geralmente a partir de fundos de investimento. Esses fundos de investimentos eles são regulamentados, né, dentro da CVM. Você monta esses instrumentos, que são os fundos de investimento, e a gestora ela tem que ter a expertise de selecionar empresas que serão investidas e, num segundo momento, acompanhar, né, não como executivo das empresas, mas acompanhar o investimento que foi feito e, em determinado momento, vender essa empresa, né, de preferência, sobre um valor, um valuation, né, com múltiplos bem superiores ao investimento que ela fez. E, ao fazer isso, ela remunera quem, né, disponibilizou aquele capital nos fundos e também se remunera como performance. Essa é a figura mais comum, né, dentro do mundo do Venture Capital. A Trekking, ela tem uma atuação diferente desse modelo, né? Na realidade, nós somos mais uma Venture Builder, ou seja, nós ajudamos a construir as startups desde, às vezes, um estágio mais inicial, com toda a experiência que a gente, né, acumulou aí nesses 20 anos. Então, a gente ajuda a construir essas startups. Dentro das experiências que nós tivemos, por exemplo, né, a gente acompanhou hoje uma startup, nem sei se eu posso chamar mais de startup, né, mas a Take, uma empresa de tecnologia de referência aqui no Brasil e que fez uma captação
né, bem significativa. Foi a maior Series A até o momento no Brasil, quando ela concluiu essa captação. Mas nós acompanhamos, por exemplo, essa empresa lá atrás, quando ela estava começando a ser criada. Ela ainda tinha o nome de TakeNet, acabou sendo vendida para um grupo japonês, e depois, num movimento de management buyout, ela foi recomprada pelos antigos acionistas. Então, toda a experiência que a gente acumulou com essas empresas e com vários outros casos, hoje a gente leva para a Trekking enquanto Venture Builder. Então, a gente seleciona startups, a gente apoia essas startups com todo o nosso conhecimento, que a gente chama aí de smart money, né? É um capital intelectual que você vai aportar na empresa para que ela reduza os seus riscos, né? E em algumas dessas empresas a gente também investe capital. Mas ainda dentro da filosofia que a gente chama de anjo ou de seed. Então são valores geralmente menores, que vão ali de até R$100 mil, mais ou menos, seria o investimento máximo que a gente faz. Mas eu diria assim que o principal movimento nosso não é o investimento financeiro que a gente faz, mas esse auxílio, né, para a startup, para reduzir os riscos, para achar o caminho de crescimento, para ter uma aceleração que seja mais rápida, e é o que a gente tem feito. Então, assim, é um formato de atuação nesse mundo de investimentos, né, que é um pouco diferente do formato de um fundo, né, uma visão mais tradicional de um fundo, né, que é gerido ali por alguma gestora. Tá certo, Venture Builders. Queria fazer uma pergunta então, assim, se tem uma coisa que não falta nesse mundo, né, é startup, né? Tem muita startup, são muitas pessoas com muitas ideias. Então eu queria saber como é que vocês fazem assim para selecionar as melhores, né, os melhores empreendedores, os melhores modelos de negócio, porque como tem muita empresa, muita startup, né, e são poucas as empresas que são grandes, a gente sabe que no meio do caminho muita coisa dá errado. Então eu queria entender um pouco sobre esse processo de seleção e tal. Muito bacana e interessante que a sua pergunta, ela acho que já vem carregada com parte das respostas, viu, Arthur? E acho que a primeira são os empreendedores. Acho que quando você pensa numa startup, é um novo negócio que está querendo solucionar uma dor que o mundo hoje está vivendo e que quer fazer isso de uma forma diferente, com mais tecnologia. Só que a variável, acho que mais importante é quem vai fazer isso, né? Ou quais são as pessoas que vão fazer isso. Que empreendedores que são esses? Né? O que move esses empreendedores? Paixão pelo que faz, porque querem ter sucesso empresarial, né? O que leva essas pessoas a encarar aquele problema que ele quer resolver? Então, eu queria até falar de uma startup que a gente tem auxiliado, ela chama Fluna. É um empreendedor que começou na área de tecnologia, Arthur, por incrível que pareça, com 13 anos de idade. Ele se chama Alisson. E desde que ele começou na área de tecnologia, muito jovem, e ele teve rapidamente até uma experiência muito interessante com uma empresa chinesa, logo que ele começou a trabalhar com tecnologia, fazendo tradução de aplicativos em mandarim e adaptando eles para a realidade no mercado local aqui. Mas ele foi se deparando, à medida que ele ia trabalhando com tecnologia, com a dificuldade que é desenvolver soluções digitais. E aí ele se deparou assim, com uma dor enorme. Como fazer o desenvolvimento de uma aplicação digital de uma maneira mais rápida, mais simples? E aí ele criou essa empresa que chama Fluna, que traz para o mercado uma solução que a gente chama, alguns chamam de low-code, outros chamam de no-code, que é desenvolver uma solução digital de maneira mais simples, sem necessariamente você ter que ficar fazendo muita linha de código. Você faz isso de uma maneira mais simples e mais rápida. Mas de onde que veio a motivação dele? Ele viu um problema claro, que ele se deparou na realidade, e ele se desafiou
em resolver aquilo e trazer uma tecnologia para resolver isso. Então, isso é algo que nos encanta, né? Quando a gente falou, por exemplo, da Olus, é o Gustavo. O Gustavo, ele se deparou com uma experiência pessoal, né? E ele viu que isso era uma dor de muitas outras pessoas. Então, eu diria assim, que o principal fator que nos ajuda a selecionar as startups são os empreendedores, as motivações dos empreendedores, porque isso é o ponto principal, né? É o que vai fazer muita diferença, ele ter motivação, ele entender aquela dor que ele quer solucionar, né? E ter capacidade de realizar. Então, isso é um ponto que a gente olha muito, que é extremamente importante. Se eu puder complementar o Flávio, eu acho que talvez o segundo ponto é que, como ele começou a falar, né, uma startup ela tem que resolver um problema. E esse problema ele tem que ser relevante, tem que ser grande. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, essas duas empresas que o Flávio comentou, a Olus e a Flume. A Olus, por exemplo, ela lida com um problema hoje, não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais deprimido do mundo. Então, especialmente nesse momento de transição, né, de Covid, de muita reclusão, e agora também no movimento de saída, o mundo está se deparando com um problema que é como que eu mantenho a saúde mental das pessoas, né? Saúde emocional. Então, os números são gritantes. Por outro lado, na hora que a gente fala desse mercado da Fluna, onde a gente tem, muitas vezes, são só alguns stakeholders envolvidos, mas se a gente olhar a dimensão do desenvolvedor, né, que é uma delas, a gente facilita o processo de criação de software, né, a partir da Fluna, a gente tem um gap de centenas de milhares de profissionais no mundo. A gente não tem desenvolvedor, né, disponível, é difícil hoje. Então, e a gente projeta, por exemplo, um mercado para 2030 da ordem de 135 bilhões de dólares. E é um problema de como eu atendo o desenvolvimento de software no mundo de maneira mais objetiva, mais prática, mais rápida, né? Então, se por um lado a gente tem que ter empreendedores que vão realizar, a gente tem que ter também, observar um problema que seja realmente mundial, né? Um problema que seja grande e que possa ser de uma forma estruturada, atendido pela solução dessas startups. Bom, legal, gente. E entrando agora um pouquinho em aspectos mais técnicos, né? Como é que funciona assim? Com certeza isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, né? Mas são essas captações mesmo, essas que aparecem no jornal, né? Como é que funciona? Vocês que estão lá no dia a dia das empresas, vão atrás de quem? Como é que funciona esse processo de modelagem também, que isso é de interesse de todo mundo aqui do Finance, né? O pessoal aqui gosta da modelagem. Vocês fazem isso também lá na Tracking? Bacana, Arthur, sim, fazemos sim. Estou entendendo aí quando você está falando da modelagem, a modelagem financeira, né, do negócio em si. Fazemos. É claro que quando, depende do estágio que a empresa está, a modelagem ela depende de premissas, né? E quando você está no estágio inicial, é muito mais importante você entender qual que é o problema, qual é o tamanho desse problema, como ele é resolvido hoje e como você se dispõe a fazer de maneira diferente. Então, se a modelagem financeira, nesse primeiro momento, ela é secundária, porque você ainda tem muitas incertezas e o mais importante é entender o problema, saber se aquele problema realmente é grande. Então, a modelagem é muito mais nesse sentido. À medida que você vai começando a resolver aquele problema, você começa a trazer para o negócio indicadores que vão te ajudar, aí sim, a evoluir na modelagem financeira. 2 deles eu já citei aqui hoje. Um deles é o custo de aquisição do seu cliente e o outro é o lifetime value. Então, essas 2 variáveis, elas são muito importantes, né? Você tem que entender que valor aí financeiro mesmo seu cliente deixa no seu negócio e quanto custa adquiri-lo.
E é muito comum, né, nessas empresas que são startups ou empresas de tecnologia, que durante muito tempo, né, diferente às vezes de uma empresa mais tradicional, ela tenha um fluxo de caixa negativo. Então, antigamente, quando você fazia modelagem de uma empresa mais tradicional, né, você tem, obviamente, um período ali de fluxo de caixa negativo, você modela aquilo, mas sempre perseguindo a lucratividade. E numa startup, às vezes, num determinado momento, você está mais preocupado em ver, né, esse valor que o cliente está deixando dentro da empresa, o seu custo de aquisição, e você convive com o fluxo de caixa negativo durante muito tempo, fazendo sucessivas rodadas, né? A gente fala lá do anjo, do seed, do Series A, aí você tem empresas que foram Series A, B e C, aí você vai ver ali, já foram 10 rodadas de captação. Tem empresa da Bolsa, né? Não só aqui no Brasil, lá fora. Empresa da Bolsa que tem EBITDA negativo e nunca deu EBITDA positivo. Na Bolsa, valendo bilhões. Então, exatamente. Que dirá valendo alguns milhares, né? Milhões. É bem diferente mesmo, né? Você tem aí um caso clássico, né? A própria Amazon, né? Durante muitos anos foi uma empresa deficitária. E já estando, mas você vê, é uma empresa de tecnologia que tem uma proposição de mudar a realidade de um determinado segmento. Então ela convive de uma maneira diferente, né? Mas voltando à questão da modelagem, né? Então assim, à medida que o negócio vai evoluindo, você tem condição de monitorar esse custo de aquisição do cliente e o lifetime value, e aí você vai migrando para uma modelagem mais tradicional, de se construir às vezes um DRE, fazer uma evolução de fluxo de caixa de uma maneira mais tradicional. Então a gente trabalha assim com esse tipo de modelagem, né, e é uma realidade, mas é importante assim, em uma startup, em uma empresa que está no estágio mais inicial, essas modelagens elas mudam com uma certa frequência, né? Então a gente não pode dizer que está tudo escrito em pedra, né? Porque não é a realidade desse tipo de negócio. Exatamente, Flávio. Eu vou fazer um complemento aqui a você, porque nós, né, que estamos começando aí nessa jornada de investimentos, em avaliação de negócios, em valuation, temos muito preso na nossa cabeça a questão do fluxo de caixa descontado, né? Claro que ele é amplamente utilizado em maioria das empresas grandes, né, em grandes corporações, grandes negócios, só que muitas das vezes, como você colocou, não cabe para nós aqui em startups. Então, análise por múltiplos, análise por premissas, né, assim, indicadores, como você colocou do CAC, LTV, são muito comuns, né? São muito comuns e premissas para você chegar a um valuation também são muito menos estáveis e muito menos previsíveis, até assim dizendo, do que num fluxo de caixa tradicional de uma empresa. Tanto que o salto, né, o valuation que uma empresa pode ter por fluxo de caixa, ele é, de certa forma, controlado, né? São empresas mais previsíveis para a geração de caixa, para a geração de resultado. Em startups, não. Então, uma empresa pode crescer 500% no ano, por exemplo, e isso fica difícil de você colocar numa precificação. Então, são estimativas com base em, claro, em resultados, né? Então, resultados de indicadores, em sentimento de mercado e também em parâmetros, né? Em premissas dentro da atuação que ela está envolvida da solução. Quando você vê avaliação, quando a gente está falando especificamente de valuation, em empresas tradicionais, né, é muito comum, né, usar o fluxo de caixa descontado, que o Lucas mencionou, e avaliações por múltiplos, né, proxy de algum múltiplo, às vezes múltiplo, por exemplo, de EBITDA. Quando você fala de startups, muitas delas, nessa jornada inicial, nos primeiros anos, ela tem, às vezes, EBITDA negativo. Então, é difícil você falar do múltiplo de EBITDA. E é muito mais comum olhar a característica da receita. E aí, um aspecto que é muito valioso, que a gente chama a receita recorrente que aquela startup é capaz de gerar. Então, ou seja, são clientes que ela adquire e que tem uma característica de
permanecer na empresa por um longo tempo, né? Então você tem uma receita recorrente, que é um aspecto muito importante. E às vezes a valoração da empresa é muito mais feita por múltiplos, às vezes, da receita e de indicadores que mostram como ela tem crescido, do que necessariamente num determinado momento da lucratividade, por exemplo, que você consegue enxergar de certa forma num EBITDA. Então, é uma diferença, né, que a gente percebe. Isso não quer dizer que startups não tenham que ser rentáveis, né, não tenham que buscar a rentabilidade. Claro que elas têm que fazer isso. Mas quando você está no estágio inicial, talvez isso não seja o mais importante. O mais importante é saber se a dor que você mirou, você está conseguindo atender, e se você consegue ter o chamado lá crescimento exponencial, ou seja, crescer rapidamente mesmo, porque a proposta que você está levando, ela está mudando, né, a lógica de funcionamento do mercado. Como que funcionam as captações de recursos? As captações de recursos, elas vão variar do estágio. Então, quando você pega uma startup que está no plano ali da ideia ainda, né, trabalhando a ideia, geralmente a gente chama lá de family friends, né? Você vai fazer uma captação com pessoas mais próximas, mais ligadas, né, ao empreendedor, ou às vezes anjos, né? Hoje você já tem muitas pessoas físicas que são empresários, executivos, que fazem investimentos, às vezes de menor valor. Aí eu estou falando de investimentos, às vezes de 10 a 200 mil reais, né, em empresas que a gente chama aí de investidores anjos. Então, quando você está no estágio inicial, já evoluiu, está começando a evoluir ali de uma ideia para um produto, é muito comum você ter anjos que apoiam essas empresas. Num próximo estágio, você tem fundos de investimento que a gente chama de seed capital, né? Eles estão na indústria do venture capital, mas é o conhecido capital semente. Então ele vai entrar no estágio mais inicial. São fundos às vezes que fazem investimentos ali de 500 a 2 milhões de reais. E hoje, paralelo a esses fundos, você tem também essas estruturas de crowdfunding. Então, hoje tem várias plataformas de crowdfunding que também são regulamentadas pela CVM, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que permitem, né, também fazer captações aí que vão, né, em valores similares, às vezes, esses fundos de capital semente, né, em torno de 500 a 2, 3 milhões. Então, nos estágios iniciais, eu diria que são esses instrumentos. Uma outra linha que tem crescido também são as grandes empresas começam a criar estruturas de investimento internas e que têm feito investimento em startups, isso também tem aumentado. E um outro aspecto também que é relevante, que até pouco tempo você tinha grandes gestoras que criavam fundos para fazer investimento em empresas mais maduras, e que estão migrando também para fazer investimento em startups, né? Então, assim, o mundo está mudando muito, né? Assim, a gente não pode dizer que tem só um perfil ou um padrão, né? Mas eu acho que isso que eu falei que já dá uma noção, né, de alternativas. Quando a startup ela começa a tracionar, ela chega num determinado momento, às vezes tem investimentos que são feitos por players estratégicos, às vezes empresas muito grandes, tradicionais, que veem aquela startup como uma oportunidade de investimento, até de defesa, né? E no mercado que é mais maduro, aí eu estou falando mais do mercado americano e outros, você já tem estruturas de bolsa mesmo, né, que já conseguem fazer investimento via mercado de ações, né, em empresas que já estão num estágio um pouco mais avançado. No Brasil, isso ainda não é tão comum, né, mas é um mercado que vem amadurecendo muito. Eu acredito que é uma questão de tempo, né, a gente começar a ter mais empresas de tecnologia em estágios ainda medianos que vão iniciar no mercado de ações. Agora, queria ouvir vocês sobre uma parada que é muito interessante também, que é a saída, né? Como é que funciona o desinvestimento nessa startup?
No podcast que eu fiz sobre Private Equity, basicamente era um buyout ou para um fundo gigantesco de Private Equity, tipo um General Atlantic, ou então um IPO mesmo, né? Mas eu acho que no caso de vocês não é assim que funciona, né? Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Deixa eu começar, Flávio, aí você termina. Vou falar um aspecto mais filosófico e aí talvez o Flávio possa dar mais uma carga técnica. Se alguém investe numa startup, a visão desse investimento é que eu tenho ali pessoas extremamente capazes que vão realizar uma visão. Esse capital que entra, ele tem um destino. Ele vai ser aplicado em rubricas que são planejadas, que são pensadas para que esse crescimento aconteça, né? Então, quem entra nesse investimento tem a visão, obviamente, de realizar esse investimento. E, claro, o empreendedor também tem uma visão de realizar o sonho dele, de cumprir a missão, de resolver aquele problema, mas ele tem uma aspiração de gerar um valor nessa operação, é claro. Então, quando a gente fala assim, de uma saída, por exemplo, uma startup, é uma coisa mais rara, né? Especialmente nos estágios mais iniciais. Então, tem alguns números, né, que a gente conhece, que, por exemplo, quanto mais early stage é a operação da startup, maior seria um deságio em função de uma determinada possibilidade de saída. Então, no Vale do Silício, por exemplo, a gente sabe que tem um número aí mágico de em torno de 50%. Né? Então, se ela vale 10%, se tem um olhar de saída envolvido, então tem um deságio importante ali nesse processo. Bom, então, dito isso, o investimento está muito no olhar do empreendedor. Então, esse cara tem que ter consciência de que ele tem que fazer acontecer, né? Só que, conforme você mesmo falou, existe a visão do crescimento, existe a visão do follow-on. Depois de um determinado perfil de investidor que coloca uma grana para que esse negócio chegue a um determinado patamar, existe outro próximo salto, né? Existe o próximo salto de alguém que está entrando e que tem também uma visão de crescimento e que, eventualmente, pode proporcionar uma saída do primeiro investidor, mas talvez não do empreendedor, né? Porque o empreendedor faz parte dessa história. Então, esse ciclo, né, de crescimento, de investimentos, que eventualmente pode culminar no IPO, né, que nós falamos, ele está embasado no fato de que o negócio ele tem que dar certo e que ele depende do empreendedor. Então, essa visão de saída, ela talvez seja mais real e mais efetiva, obviamente, em um estágio mais avançado, onde a empresa está mais consolidada operacionalmente, onde o produto tem um ciclo de maturidade muito forte, onde já se pensa em novos produtos, em novos mercados, em uma estrutura, né, bem mais à frente, né? Então, eu queria colocar esse ponto, que certamente o Flávio vai trazer uma visão complementar a essa aí. É isso mesmo, né, Bruno? Como você citou, o Arthur também citaram, né? Acho que assim, nós temos dois caminhos, né, tradicionais de saída. Um deles é se tornar uma empresa listada, né? Ou seja, você vai para um IPO e aí você tem a possibilidade de ter a saída. Outra seria uma venda estratégica, ou seja, quando uma outra empresa ou um fundo adquire a startup. Então seriam aí vamos dizer, os dois caminhos mais comuns, né? No Brasil, o caminho do IPO ele é um caminho mais longo e que exige, em geral, mais maturidade das startups para conseguir chegar lá. Quando você pega um mercado mais maduro como o mercado americano, talvez esse caminho seja um pouco mais curto. Mas as duas saídas principais seriam ou a startup ser vendida para alguma outra empresa, ou ela conseguir, né, trilhar todo esse caminho que o Bruno citou, e ela está apta a fazer um IPO. Geralmente a startup, né, que consegue chegar nesse ponto de fazer um IPO, ela passou por várias rodadas de investimento. E às vezes é possível que nessas rodadas de investimento
alguns dos sócios, ou até mesmo os empreendedores iniciais, tenham feito um desinvestimento parcial ou total da participação deles. Então, ela passou lá para um seed, recebeu investimento num seed, mas em determinado momento, lá na frente, antes até de fazer um IPO, ela teve um investimento de um venture capital. Pode ser que naquele momento você tenha uma saída parcial, ou seja, o empreendedor vendeu uma parte da participação dele, embolsou o recurso e manteve uma participação que lá na frente vai dar saída ou no fundo de private equity, ou uma venda estratégica para um grande player, ou eventualmente para um IPO. Então é um ciclo longo, com vários estágios, né, e as alternativas mais comuns são essas que a gente mencionou. Hoje, assim, a gente acredita que com a evolução do mercado de crowdfunding, talvez ele tenha outros instrumentos no futuro que permitam dar mais liquidez, eventualmente, para startups que estejam no estágio mais inicial. Porque a grande questão da startup é que ela não tem tanta liquidez, né, num determinado momento. Mas eu acredito que esses instrumentos aí, eles devem evoluir, certamente nos próximos anos aí a gente vai ver a evolução das plataformas de crowdfunding para dar mais liquidez para esses investidores que estão apostando em startups no estágio inicial. Fábio, muito legal a sua colocação. Eu queria que você explicasse também um pouco mais para o pessoal como que uma pessoa assim como eu, né, que não sou investidor qualificado e não sou também um fundo de venture capital, poderia investir numa startup. Então, explicar um pouco mais como funciona esse sistema do crowdfunding e outras formas que você, caso ache interessante de colocar, de investir em startups, né? Poder participar disso. Não, perfeito. Hoje você tem essas plataformas de crowdfunding que elas permitem que sejam feitas ofertas públicas, né, assim, para se captar recursos para as startups. Elas são limitadas em termos do volume que pode ser captado por pessoa física, né, isso é definido pela CVM. E qual que é o papel da plataforma? É similar ao papel de uma gestora de um fundo tradicional. Ela vai analisar startups, vai passar por um processo onde você tem que analisar diversas informações, tem vários estágios de análise, para dizer que aquela startup está apta, porque ela está resolvendo um problema real, porque ela tenha tido um crescimento acelerado, porque a governança dela, do ponto de vista de informações contábeis, questões jurídicas, ela é adequada. Então, a startup passa por essas avaliações pela plataforma de crowdfunding, e aí ela tendo sucesso nessas avaliações, inclusive, né, ela vai passar por uma due diligence, né, que é uma auditoria. Ela tendo sucesso nessas etapas, vão ser elaboradas todas as informações, similar, né, assim, talvez de uma maneira mais simplificada, mas aos prospectos aí que são disponíveis hoje quando se faz um IPO. Você vai ter informações ali de qualquer empresa, com os dados financeiros, quem é o sócio, qual que é o foco. Essa informação ela é divulgada através da plataforma e qualquer pessoa física pode ir lá se cadastrar, demonstrar que tem interesse, né? E no momento em que aquela captação estiver ativa, você vai lá e vai fazer através, geralmente, de um aplicativo ou do site dessas plataformas de crowdfunding, vai confirmar, né, o seu investimento. Então, isso é muito simples, né? Tem várias plataformas hoje disponíveis no Brasil. Então, via crowdfunding, esse seria o formato. Agora, a pessoa física também pode investir diretamente numa startup, né? Só que aí se torna um processo com um pouco mais de risco, né? Risco e retorno, às vezes, tem correlação, né? Tanto positivo quanto negativamente, mas ela pode fazer um investimento direto na startup, mas aí vai caber a ela fazer a avaliação, né? Todo esse crivo aí que a plataforma de crowdfunding está fazendo. Então, eu entendo que via crowdfunding você tem alguém que já validou, né? Que pelo menos passou por vários estágios. Isso não é garantia de que vai dar certo, mas pelo menos é algo que vai reduzindo um pouco o risco.
Então, o que eu sugiro, assim, quem está disposto, pesquisa as plataformas de crowdfunding, veja aquelas que estão tendo sucesso, ou seja, cujas empresas que passaram por elas já tiveram, por exemplo, eventos de liquidez, né, quando elas são vendidas, né, para outras empresas, né, ou seja, que tem mais track record, né, que tem mais experiência, e isso vai dar segurança, né, para a pessoa física poder fazer investimento. Então, eu diria que são esses dois caminhos. Ou você vai fazer um investimento direto, ou você vai fazer um investimento via uma plataforma de crowdfunding, e há a possibilidade também de você ser investidor de um fundo, né? Você pode ser cotista de um fundo de investimento que faz investimento em startup. Legal, Flávio. Agora direcionando um pouco a pergunta para o Bruno, né, olhando para essa questão da própria construção de uma startup, Bruno, gostaria que você explicasse para nós o que são KPIs, o que são OKRs e como que funciona, né, essa dinâmica de planejamento estratégico dentro de uma empresa, de uma startup. Desde olhando para marketing, olhando para os times de comercial, que você tem bastante experiência nisso e com certeza vai poder trazer muita coisa para a gente. Cara, isso é assim, não existe uma receita de bolo, né? Porque cada negócio tem as suas particularidades dos setores, dos segmentos. Existe por outro lado, algumas boas práticas, né? Então, assim, quando a gente fala de OKRs, né, tentando restringir aí ao tema que você colocou, a gente está falando da empresa ser capaz de entender e de escolher aquilo que ela tem que focar, aquilo que ela tem que fazer, que é essencial para conseguir chegar onde ela quer. Então, significa que, na hora que você... um OKR, ele é composto de um objetivo e de resultados-chave que vão atender a esse determinado objetivo. Você pode ter OKRs por diferentes áreas. Só que, muitas vezes, uma startup, ela não tem muitas áreas. Ela tem algumas pessoas que fazem muitas coisas, né? Então, na medida em que ela vai evoluindo, partir dos OKRs significa que você está conseguindo priorizar aquilo que é essencial, aquilo que é prioritário dentro daquela empresa. Você consegue enxergar quais são os seus objetivos principais e você consegue enxergar aquilo que você tem que realizar para chegar no objetivo. Por outro lado, a gente tem algumas competências-chave que têm que estar presentes dentro de qualquer negócio, né? A gente tem que ter uma figura de um CEO, do empreendedor, aquele cara que muitas vezes vai matar no peito, que vai defender aquela ideia, que vai representar aquela empresa, que vai tangibilizar aquele sonho, né? Em produto, em atividade comercial, em relacionamento, em representatividade institucional, muitas vezes. E esse CEO, às vezes, ele tem papéis distintos, né? Conforme eu falei aqui, ele tem um papel institucional, um papel comercial, um cara que às vezes influencia no produto, e ele puxa essa organização de uma forma geral, muitas vezes até um olhar financeiro no início. Por outro lado, se é uma empresa de tecnologia, a gente sempre tem que ter alguém de tecnologia, porque questões relacionadas a empresas, a questões tecnológicas, tem que ser respondidas por alguém que empreende, né? E sabe profundamente tomar uma decisão tecnológica. E obviamente, né, na medida que a empresa vai se estruturando, que ela vai crescendo, essas áreas vão se expandindo, a gente começa a ter uma visão comercial de marketing cada vez mais estruturada, muitas vezes é necessário que se estruture um back-office que vai responder não só pela questão administrativa e financeira, mas também, muitas vezes, por pessoas, né? Porque a gente tem que lembrar que os negócios são feitos de pessoas, a gente precisa ter pessoas bacanas e que têm as competências necessárias para realizar aquilo que está definido lá no OKR. Né? A gente, muitas vezes, evolui para o CS, que é uma área de operação, como que nós vamos fazer para entregar aquele produto, como que a gente vai fazer para relacionar com o cliente depois da venda, né?
Então, todas essas áreas, elas vão se estruturando, vão crescendo na medida em que o negócio vai evoluindo. É claro que seria ótimo a gente poder planejar para criar um caminho de crescimento mais estruturado possível. Mas a base da visão da startup é a velocidade, é a gente poder testar e corrigir os rumos. Testar e corrigir de forma cíclica, porque a gente não sabe exatamente. A premissa da startup é a incerteza, né? Apesar do potencial e da possibilidade de crescimento, a incerteza ela tá permeando. Então, essa filosofia do ciclo rápido, ou fast feedback loop, né, de vamos evoluindo na medida em que a gente vai testando as coisas, isso tem que estar muito dentro das pessoas. E esse é o princípio principal que tem que ter dentro, tem que estar na cabeça do empreendedor, né? Tem que estar pronto para testar e ele tem que estar pronto para mudar. Porque tem uma coisa, tem uma premissa, né, que, né, olhando aí, além do OKR, que é uma coisa muito bacana e que realmente pode direcionar, mas o Fast Feedback Loop, ele é a essência. Por quê? Porque a gente tem que ter a cultura do erro, né, a gente tem que saber errar, mas a gente tem que saber errar rápido para corrigir rápido, e a gente tem que gastar pouco. Porque tem uma premissa aí, que é do budget, numa startup, que a gente sempre fala que dinheiro é o oxigênio da startup. Se ele acaba, a startup morre, né? Então, essa capacidade de propor, testar e se reinventar constantemente, essa é a premissa real que o empreendedor que está à frente do negócio tem que trazer consigo. Essa é a grande estruturação para começar. Depois, as coisas vão naturalmente evoluindo. E a capacidade de planejamento, a capacidade de reinvenção e das estruturas e ferramentas de gestão, elas vêm naturalmente acontecendo. Claro que existem ferramentas distintas para momentos distintos, mas a essência está nessa capacidade de errar rápido, errar pouco, e gastando pouco, né? E podendo corrigir rapidamente. Bom, acho que vocês podiam falar para a gente rapidinho aqui, cada um fazer uma aposta, indicar um setor que é tendência aí no mercado de Venture Capital. Legal que indicassem, né, o setor que vocês acham que tem mais tendências, né, pelo menos aí no médio e longo prazo, e também a dor que você vê nesse setor. Nossa, tem tantas oportunidades, eu acho. Eu acho que para ficar mais interessante, aí não vale falar essas que foram citadas agora de saúde mental e a outra também dos desenvolvedores. Olha, eu não vou falar de uma empresa, né, como vocês falam, um setor, mas eu vou falar de uma tendência, né? Eu acho que a digitalização é algo mais ou menos óbvio, né? Que está ocorrendo, mas eu acredito que ainda existe um campo muito grande para evolução e solução de problemas com inteligência artificial. Então, acho que pensando na tecnologia para resolver um problema, eu acho que a inteligência artificial ela ainda vai evoluir demais, né? Agora, pensando em termos de setor, especificamente, segmento, assim, eu acho que o segmento de educação, ele ainda, né, apesar de todas as mudanças que estão ocorrendo, ele ainda é muito tradicional e, em certo grau, regulado. Então, eu acredito que a gente ainda vai passar por uma revolução grande nesse segmento de educação. Então, assim, pensando na lógica da tecnologia como insumo para a solução, eu vejo que a inteligência artificial ainda tem muita coisa e muita oportunidade. E pensando em setor, eu acredito que a educação ainda vai passar por muita transformação. Então, ele oferece aí várias oportunidades. Eu colocaria, assim, como
oportunidade gigante a visão do conversational commerce, né? Que, na verdade, é a visão de como as empresas, de maneira geral, como elas vão conversar com os seus consumidores. E aí eu falo empresas de qualquer porte, as gigantes, as médias, e o pessoa que vende artesanal, né? Esse processo, ele ainda está no início da onda. Hoje a gente tem as tecnologias de chatbots, a gente tem as estruturas que vêm cada vez mais evoluindo, mas a inteligência por trás dessas threads de conversas e de trocas de informações, ela ainda está engatinhando, e que, de certa forma, comunica muito com essa visão da inteligência artificial que o Flávio colocou. Então, a gente saber, a partir do que um consumidor conversa com a marca, saber o que ofertar para ele, e saber se, eventualmente, ele vai ser um churn no mês que vem, isso é uma fronteira que a gente está só começando, né? Então, isso é uma oportunidade de ouro. Eu colocaria assim, como setor, eu vou insistir num setor, que é o setor de saúde, porque eu enxergo assim, que as formas de se lidar com o envelhecimento da população, com as novas necessidades que vão aparecer, a mente das pessoas, a forma de se manter a longevidade, todo um olhar de, seja do ponto de vista de jornada de saúde do paciente, na relação com as instituições, ou na prevenção de alimentos funcionais, em termos de procedimentos e de tudo que está por trás disso, eu acho que é um mundo a se descobrir, né? E toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, construída, e as centenas de milhões de dólares que vêm sendo investidos nesse mercado só mostram que ele é, né, um desses aí que sempre vai ser um highlight, na minha opinião. Bom, pessoal, então eu agradeço muito a presença de vocês por terem trocado essa ideia com o FMG Finance Club, trazer para nós o significado de Venture Builder e passar por todas essas etapas, desde a prospecção da startup, selecionar a startup e o empreendedor, e depois chegar nessas rodadas de investimento, explicar como é que funciona o processo de saída, e claro, aí no final expor esses setores aí que estão para ser disruptados aí, as oportunidades de crescimento. Então agradeço muito aí Lucas também por ter me colocado em contato com a Tracking. Então Flávio, Bruno, Lucas, muito obrigado aí e até a próxima.